O Anuário Lusa 2025, a nossa compilação de fotos e textos mais relevantes do ano, está pronto. É, em bom rigor, a compilação mais fina de um ano de trabalho da agência Lusa, em Portugal e em todos os países em que ela está representada ou onde se deslocam em reportagem os nossos jornalistas. Este ano houve incêndios, mais incêndios, e um apagão. E houve Trump. Eu sou a Luísa Meireles, comigo estão a Maria de Deus, diretora adjunta e responsável pela organização do anuário nestes últimos anos, e o Paulo Carriço, editor de multimédia, que seleciona as fotografias. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Maria, tu que já estás a trabalhar nisto há algum tempo, há alguns anos, não é? Diz-me, o que é que marcou este ano que seja, e que se reflete no anuário, claro, e que seja diferente dos outros anos? Olha, desde logo foi um ano muito político, embora nos últimos anos os portugueses estejam já muito habituados a eleições, tem havido muitas, mas este ano tivemos legislativas em maio, depois tivemos autárquicas em outubro e depois em dezembro já estávamos em pré-campanha para as presidenciais que vão ser em janeiro de 2026, agora daqui a dias. E portanto, sempre que há eleições, há campanhas, há equipas da Lusa de texto e de imagens espalhadas pelo país, cobrindo as várias campanhas, e portanto isso marca muito este ano de 2025. E os incêndios que estão, aliás, numa belíssima fotografia que faz da capa do anuário, porque este ano tivemos o maior incêndio de sempre em área ardida em Portugal, que começou no Piódão, alastrou a Conselhos, andou 11 dias a lavrar e consumiu mais de 65 mil hectares. Portanto, eu diria que entre estes dois eixos, claro que há muitos outros temas interessantes no ano 2025 e que estão refletidos no anuário, mas estes dois diria que marcam muito o ano. São os que tu destacas. E tu, Paulo, de um ponto de vista fotográfico, quais foram aquelas fotos que te encheram a alma? Olha, as fotos que me encheram a alma, é como dizia a Maria, os incêndios sempre. Qualquer fotografia de incêndio, com uma imagem assim bem captada, à noite, durante o dia, mesmo isso tem impacto. Mas nos incêndios, em que já estamos habituados a ver as chamas por muito lado, desta vez na edição das imagens, uma coisa que me saltou à vista e que os fotógrafos da altura andaram no terreno já me tinham comentado isso. Havia poucos bombeiros. Nós temos mais imagens de população a combater os incêndios do que temos bombeiros. Upa, isso é quase mas um isto facto também, político. Isto tem a ver com o facto de cada vez mais, nisto dos incêndios, o nosso trabalho, as autoridades impedem-nos de chegar mais próximo. Haverá justificações, certamente. E de segurança, sobretudo. De segurança, tudo isso, mas muito que refletiam eram as populações. E há uma das fotografias que abre um mês de agosto, em que é uma pessoa que está dentro do carro, desesperada, e vê-se ao fundo as chamas. É uma foto que tem muito impacto. O fator humano é sempre uma coisa importante. As fotografias no fotojornalismo, eu costumo dizer que as fotografias têm que ter gente. Somos um mundo de gente, tem que ter gente, tem que ter pessoas. A fotografia é emoção, não é? É emoção. E às vezes nos incêndios é difícil ter a emoção, a não ser que haja muito proximidade do bombeiro, das populações. E às vezes a emoção, e esta fotografia é uma que marca. Não é que está na capa, a foto que está na capa também é incêndio, mas é uma fotografia feita de drone, de um stand de automóveis totalmente a arder, ou ardeu tudo. Mas aqui esta é a foto da capa, mas aqui abre o mês, tem a ver com pessoas, e vê-se, há um rosto, há um sofrimento da pessoa, há um desespero, há ali uma parte em que está ali que é impactante a fotografia. Esta foi uma das que me fez mais impacto. Sim, há outras fotos de quem eu pessoalmente gosto mais. Mas são fotos que se calhar não têm tanto impacto visual, mas é uma questão de escolhas. Sim, mas olha uma coisa, quantos fotógrafos estão... A Lusa tem muitos fotógrafos, não é? E estão todos representados no anuário? Sim, são 35 fotógrafos, eu sei, porque claro. Costumo contá-los todos para outros fins. Não são todos do quadro da Lusa, muitos deles são correspondentes, colaboradores. A foto da capa é um correspondente fotográfico da Lusa na região de Vila Real, que é o Pedro Sarmento Costa, mas são 35. Estão todos representados, sim, estão todos representados.
uns mais do que outros, depois também tem a ver com o volume de trabalho que se faz, e há uma coisa que eu costumo dizer sempre, isto não é um livro de fotografia, isto é um anuário que tentamos respeitar ali o mês a mês, portanto, no fundo isto reflete-se o que aconteceu no país, algumas locações fizemos ao estrangeiro, mas pronto, mas é o que aconteceu nesse mês que é refletido no anuário e que está mensalmente refletido ali fotograficamente. Uhum. Maria, isto é um trabalho que exige tempo e tu começas a trabalhar com algum tempo ou com alguma antecedência, quero dizer, mas como é que organizas isto? Isto exige tempo e trabalho, de facto. Tem que se começar finais de setembro, mais tardar. Começa-se pela cronologia que é feita pela Agenda da Lusa, que são milhões e milhões de caracteres, é uma cronologia extremamente pormenorizada e tem que se fazer uma triagem, naturalmente, para destacar quais são os acontecimentos mais importantes. Mas isso é difícil, leva muito tempo, porque chega-se a um ponto em que já se cortou muito, mas ainda tem que se cortar muito mais. E é muito difícil fazer essas escolhas. É a partir dessa cronologia, ou de uma primeira triagem, que os temas... Estás sempre a pensar que estás a deixar cair mundo. Exatamente. E, portanto, depois de uma primeira triagem, a Direção de Informação, de uma forma coletiva, olha para essa cronologia e escolhe os temas, qual foi o tema que marcou cada um dos meses. Assim que o tema é escolhido, isto é tudo uma corrida contra o tempo, assim que o tema é escolhido, eu vou à procura de quem foi o jornalista que mais escreveu sobre esse assunto e que, portanto, melhor poderá fazer um texto forçosamente curto, porque o anuário tem textos bastante curtos e para fazer curto é preciso saber resumir e saber muito do assunto. E pede-se o texto ao jornalista, depois isto tudo tem que ir para tradução. Não é muito trabalhoso, de facto, reunir tudo isto, depois ter tudo pronto a tempo, sempre ali em concertação com o Paulo Carriço, por causa das fotografias, mandar as coisas todas para a editora. Enfim, sim. A organização não é o pior, é mesmo a seleção. A seleção, exatamente. E tu tens uma tarefa monstra em termos de seleção. Quantas fotos tem este anuário? Este anuário tem, eu tive comenteias com a capa e contra a capa, são 239 fotografias. É o normal? É o normal. Uma média, normalmente a média é cerca de 20 fotografias mês, média, estamos a falar mesmo de média, mês, é cerca de 20 fotografias mês. Agora, isto parte de um horizonte de, a Lusa distribui mais de 60 mil fotografias por ano. Aquilo que eu faço, era impensável começar a pegar das 60 mil, o que se faz é, normalmente eu peço a cada fotógrafo a fazer a sua própria seleção, cada um uns mandam 6, outros 200, outras 300 fotografias, com base naquilo e na mesma cronologia que a Maria utiliza também que é fornecida pela agenda, o que é que eu tento ver? Tento ver se há algum assunto daquilo que os fotógrafos mandaram, se está representado, se não está. Além disso, às vezes as escolhas que eles fazem não é a melhor escolha da foto, não era aquela, era outra. Eu normalmente não faço isto sozinho. Eu todos os anos convido um fotógrafo para trabalhar comigo. Nestes últimos 2 anos tem sido o José Ursena Golão, que também está representado no anuário com belas fotos dele também. Mas depois isto é um trabalho, é um conjunto, começamos a medir, a ver, começamos a eliminar, e só a partir de um certo momento é que eu acho que tenho o anuário mais ou menos concretizável. Ou seja, as primeiras seleções eu não me identifico com o anuário. É todos os anos assim. Também começamos sempre em setembro, como diz a Maria, devia ser desde o início do ano que se devia fazer, mas quando chegamos ali, fazemos os primeiros 9 meses, primeiro que aquilo tome forma e que represente, depois há a questão também das aberturas mensais, que é uma coisa mais coletiva, claro, que é uma coisa que eu faço já a escolha, juntamente com a Direção de Informação, tentamos escolher ali as escolhas do mensal, a foto, que é a foto de abertura, que normalmente abre 2 páginas, um plano maior, mas esta escolha há uma preocupação que eu tenho, é que haja equilíbrios, que todos os fotógrafos estejam representados, normalmente, como o caso das campanhas eleitorais que houve, apanhámos mais do que uma, é que os políticos que andaram na campanha, que cobrimos todos, que todos estejam representados. Portanto, há esses equilíbrios também que fazemos e tudo isso. Agora, para mim, a preocupação é que seja um bom anuário, fotograficamente seja impactante, que se olhe para aquilo que se veja que está bem representado em fotográfico, as fotografias da Lusa e os seus fotógrafos estão bem representados.
mas que reflita e que seja que é um objeto, que é o anuário, que é aquela coisa física que agora que estamos em janeiro e começamos a rever e vemos, olha, isto aconteceu, olha, foi em janeiro, olha, foi em fevereiro. Eu já estou um bocado, o meu pensamento, eu ainda estou com a memória fresca do anuário e sei mais ou menos o que aconteceu em janeiro e em fevereiro, mas há pessoas que vão desfolhar o nosso anuário e vão se lembrar, olha, já nem me lembrava disto. Claro. É essa a importância do anuário também. Maria, isto são 12 meses, 12 acontecimentos principais, digamos assim, aqueles que merecem o destaque. Tu, qual é o tema que destacas de um ponto de vista nacional? Bom, eu já falei há pouco da questão dos incêndios, porque este ano o mês de agosto foi aflitivo, digamos assim. E depois, sobretudo, desde 2016, certo, que foi o Pedrógão, em que teve consequências devastadoras em termos humanos, nós estamos, se calhar, mais sensíveis a isso e isto... Agora, do ponto de vista internacional, que é de onde eu venho, é um ano muito marcado por Donald Trump, que tomou posse em janeiro. De onde tu vens? Explique-se. Tu sempre fui jornalista de internacional durante décadas. De facto, a posse de Trump em janeiro veio a traduzir-se ao longo do ano num abanar completo da ordem mundial e começou logo com uma guerra comercial sem precedentes, inédita, não é? Com a imposição de tarifas ao Canadá, ao México, à China, à União Europeia, um pouco por todo o mundo, que depois iam sendo limitadas pelo próprio Trump, mas uma guerra comercial como acho que nunca se tinha visto no mundo. Mas muita coisa, e agora estamos a ver resultados disso também, o destacamento da Agência de Alfândegas e Imigração, chamado ICE, para vários pontos do país, para deter pessoas de uma forma quase arbitrária, só porque falam espanhol. Houve muitos protestos de americanos, eu lembro-me em Los Angeles, de as pessoas dizerem, quer dizer, a minha empregada doméstica, o meu jardineiro estão muito bem a fazer o seu trabalho e vêm os agentes do ICE e levam-nos à força. Muitas pessoas que foram deportadas em condições de humilhação quase. Portanto, isso também marcou o ano e como sabemos, agora muito recentemente, com a morte de uma americana atingida a tiro, que foi o culminar desse tipo de ações, não é? Mas isso já foi em 2026. Isso já foi em 2026. Também em 2025, Trump, a sua visão do mundo refletiu-se também a retirar os Estados Unidos de muitas das agências da ONU, o que reforçou já em janeiro de 2026, retirando-se de mais 66, e ameaçou a Groenlândia, rebatizou o Golfo do México como Golfo da América, ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá, e por poucos dias íamos apanhando a Venezuela, não é? A exfiltração do presidente. Mas era difícil ter fotos disso, Maria. Era muito difícil porque de facto nós trabalhamos com os fotógrafos da Lusa e como dizia o Paulo, no estrangeiro é quando são enviados ou nos pontos do estrangeiro onde eles estão permanentemente. Sim, mas aqui, como eu costumo dizer também, e adiantando-me já, os fotógrafos da Lusa, algumas partes, deslocações, fomos ao estrangeiro, há fotografias que acompanhamos o Presidente, o Primeiro-Ministro, várias reportagens que temos ido a Israel e outros sítios onde temos estado e estão representados neste santuário. O Portugal foi campeão da Liga das Nações em futebol, a seleção que ganhou na Alemanha, que está representado. O futebol dá sempre Sim, está representado umas fotos também. Extraordinárias. Sim, está representado também. Mas aqui, impactante aqui, para mim, nós como agência, os grandes momentos, os grandes eventos em Portugal, nós temos que cobrir e bem. Não só porque prestamos o serviço aos clientes da Lusa, mas a Lusa também pertence à EPA, que é uma agência mundial de fotografia, concorrencial, é concorrente de outras agências, da Reuters, da France Press e outras, e sempre que há um acidente, um grande momento, um grande evento, nós estamos a trabalhar para o mundo. Normalmente é logo o que nós pensamos. E o caso do Elevador da Glória, quando aconteceu, o fotógrafo que estava lá, o Miguel Lopes, estava também o operador de imagem, que estava no treino da seleção,
em que a primeira notícia que eu recebi é que tinha acontecido qualquer coisa, vi nas televisões, e o meu primeiro impacto foi telefonar, larguem tudo, vão para os restauradores, e depois foi aquilo que aconteceu. Exato. Ou seja, já não largámos mais essa história. Sim, mas foi difícil, ou não? Foi fotografar a tragédia, digamos, o descarrilamento. Foi difícil porque as autoridades vedam o acesso. Claro. E o acesso já estava vedado na altura em que o primeiro fotógrafo chegou lá? Quando ele lá chega já não se tem acesso, mas com as tela objetivas consegue-se ainda fazer algumas fotografias. Algumas o Miguel no dia seguinte que voltou lá. Quem foi o fotógrafo? Foi Miguel Lopes. Lopes. No dia seguinte ele não largou, quis continuar a ir, andou a subir a edifícios em frente para ter o tipo de imagens e tudo isso. Estas fotografias de um acontecimento em Portugal estava em todo o mundo. E isto é o nosso trabalho. Ou seja, há aqui, o reflexo que está no manuário de algumas fotografias, cada fotografia tem uma história por trás, mas há aqui acontecimentos que, devido ao seu impacto e a projeção que dá do país por bem ou por mal, depende das desgraças, mas marcam mais este tipo de momentos, às vezes, do que as fotografias. Claro que há sempre uma fotografia que gosto mais do que outra, mas esse momento, como foi o caso do apagão, foi novo para nós. De repente há um apagão, aquilo que aconteceu, quando percebemos o que é que estava a acontecer, era como é que contamos em reportagem fotográfica, neste caso específico, o que está a acontecer. A escuridão. Não, de dia é mais complicado ainda. De dia é aquilo que, dentro das comunicações, vários fotógrafos foram para a rua, em vários pontos do país. Felizmente, não sei como, ainda consegui comunicar com vários até ao final da tarde por telemóvel, e fomos ajustando o tipo de cobertura para não darmos a fazer o mesmo, mas era filas para os multibancos, pessoas no aeroporto, porque não havia maneira de chegar. Ver se temos uma das fotografias, são pessoas que chegaram ao aeroporto com os trollers, onde vêm lá debaixo do arieiro, vêm de troller na mão, porque não havia transportes, não havia nada. Portanto, essa parte foi a construção, e isso essa história que é como construir, como mostrar ao mundo, como mostrar aos nossos clientes o que está a acontecer. Os sinais luminosos apagados. Claro que quando o dia escureceu, a falta de luz tornou-se muito mais visível, e na contracapa temos uma bela foto do António Pedro Santos, em que há alguém que tenta apanhar um autocarro, mas os guardas, para depois verem, quando comprarem o anuário da Lusa, podem ver que... Mas é muito engraçado isso que dizes. A falta de luz faz uma bela fotografia. Faz uma bela fotografia. A fotografia é a luz, não é? Exato. E quando falamos ao Pacto dos Incêndios, também temos um problema, que é os incêndios, temos o incêndio a correr em várias zonas, e a fotografia tem que ir ao sítio. Claro. E uma das coisas que esteve por trás sempre foi eu daqui a tentar orientar os fotógrafos que estavam em sítios que nem sabiam onde é que estavam, para tentar chegar aos sítios. Isso às vezes depois reflete-se disso, boas fotografias que estão representadas no Aduano. É verdade. E correr ao mundo, como disseste. Maria, esta questão é de um ponto de vista da escrita do redator. Como é que foi a escolher estes textos da tragédia do Elevador da Glória? Olha, desde logo foi falar com os jornalistas que tinham lá estado no local, não é? No dia do acidente, e que acompanharam depois os dias seguintes, porque inicialmente é muito complicado. As autoridades vedam acesso a todos, aos fotógrafos e aos outros jornalistas. E, portanto, conseguir informações precisas era muito, muito difícil. E foram-se sabendo as coisas aos poucos, ao longo dos dias seguintes. E é uma prova de fogo, não é? Para um jornalista, porque não deixa de estar perante um drama humano e isso... E ter que dar a notícia com muito equilíbrio. Exatamente, com cuidado, a maior isenção possível, não é? Como é próprio do jornalismo. Pronto, portanto, foi assim. Ok. Bom, muito obrigada. É tudo por hoje. Como disse, o nosso anuário está pronto e vai ser lançado em Lisboa na próxima semana, no dia 22, no Corte Inglês. E vai ter uma pequena exposição também a acompanhar. No dia 29, ou seja, uma semana depois, será a vez de o lançarmos no Porto, na Câmara Municipal, e haverá também uma exposição mais alargada. Estão todos convidados. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.